Perceber nessa lição aí do nosso irmão Voltaire é o seguinte: nós temos duas condições aí. Primeiro, se a gente deve deixar a herança, né? E segundo, se a gente tem legitimidade para receber, não é isso? Então, primeiro, se a gente deve, é o seguinte: eu acho que a própria natureza, o próprio correr natural da vida vai mostrar isso. O que ele censura aqui é que algumas pessoas se tornam avarentas com a desculpa de deixar dinheiro para filho, para neto, para filho, né? Então aí começa a sonegar possibilidades, doações, começa a sonegar tudo com a desculpa de que vai guardar o dinheiro para deixar para os herdeiros. Esse é um grande problema, né? Esse é um grande problema. E a outra questão é saber se nós, como herdeiros, temos legitimidade para receber. E aí ele coloca bem claro para a gente dizendo o seguinte: a providência divina vai saber, porque todo mundo aqui nesta sala já deve ter percebido, que às vezes a pessoa deixa uma fortuna muito sólida e os herdeiros em poucos anos dissolvem tudo. Quer dizer, não estava nas condições deles receber essa herança, né? Então aí a gente chega àquela outra conclusão, dizer, bom, mas aí se a pessoa foi ávara, foi avarenta no passado, para manter, para deixar para os herdeiros, o que adiantou? Não adiantou nada, né? Ela só perdeu tempo, vai ter que voltar aqui e corrigir isso, obviamente, né? E aí essa é a ideia básica. Então, eu acho que nós precisamos deixar correr a vida vai mostrar o que nós podemos e devemos deixar, de uma forma natural, sem que isso seja um grande problema para a gente. Então, se chegar no termo da vida ter lá uns caraminguá para dividir para os herdeiros, muito bem, eles ficam com os caraminguá e seguem a vida deles. Se não tiver, eles também têm que seguir a vida de qualquer jeito, não é assim mesmo? Então, a ideia básica é essa. Teve um amigo nosso que uma vez fez um questionamento, que a gente, como assim, na época estava estudando e trabalhando no meio jurídico, ele estava falando assim, se a gente pensar bem, essa questão de herança é uma coisa meio complicada, né? Porque o herdeiro não fez nada para receber aquilo, não é? Ele não fez nada, ele simplesmente nasceu naquela família. Não tem mérito. Não é? Simplesmente nasceu ali, e aí a pessoa morre e deixa, sei lá, uma fortuna, só pelo fato dele ser filho, ser um parente, ser uma pessoa próxima, ele recebe aquilo. E ainda assim, normalmente, essas pessoas, elas entram em juízo para discutir e brigar. Não, porque a lâmpada tinha que ficar para mim, o lustre é seu, a lâmpada é minha, não, a cortina não é para você, é para mim, a Brasília é minha, não é sua, sabe? O corcel é seu, não é meu, eu quero ficar com a Kombi, sabe? Ficou essa discussão. E aí você pensa assim, pô, o que você fez para ter essas coisas aqui? Aí eu ficava pensando, falando, nossa, é verdade, né? O herdeiro, na maioria das vezes, claro que às vezes tem herdeiros que se associaram ao pai, à família e ajudaram a construir, a solidificar, a desenvolver. Mas a maioria deles, só pelo fato de ostentar um sobrenome lá... É duas situações, né? Eu, por exemplo, eu queria ser sobrinho do Manuel, porque assim eu ia ficar com a herança dele, por exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Eu queria ser o sobrinho dele, mas não nasci na família dele. E agora? A não ser que ele me adote, ou faça um testamento, alguma coisa, mas vocês já pensaram que confusão que é isso? E aí os herdeiros ficam brigando. Brigando pelo quê? Se você não fez nada. Ele está falando isso aqui, né? Está mostrando para a gente o seguinte, ó. Se a providência divina quiser, você vai ter tudo. Se ela não quiser, você não vai ter nada. Então não adianta você achar que vai deixar a coisa para os outros. Família assistindo Matarazzo. Esse é um exemplo, né? É um exemplo que a gente percebe. São Paulo todo praticamente era dele, tirando a Catedral da Sé, o resto era tudo. Né? E hoje, né? Alguns dos herdeiros estão vivendo uma penúria. Estão vivendo uma penúria, né? Aí tem um outro problema também que acontece, né? E a pessoa fica de olho, meu pai é muito rico, e aí o cara não faz nada, não estuda, não produz nada, vive na boa vida, o bom vivant, né? A gente atrasa o desenvolvimento daquele espírito, olha só. Todo mundo aqui também já percebeu que às vezes o filho de um pobre, de uma pessoa humilde, simples, às vezes o camarada decola de um jeito, né? O cara desenvolve de um jeito em todas as direções. O cara é uma pessoa boa, o cara trabalha, o cara aprende, estuda, cresce, se desenvolve. Mas a família não tinha nada, né? Não pôde proporcionar isso. A própria pessoa parece que
dentro dela não veio aquela força para seguir adiante. Às vezes a mulher fica viúva, aí tem o filho, os filhos ficam órfãos, os filhos, aí os filhos tomam a dor e vão ajudar a mãe, vão manter a mãe, e vão progredir, vão fazer, vão acontecer, não é? A esse respeito tem aquela historinha da vaca da fazenda, né? Que os espíritos vieram conhecer lá um mentor espiritual, veio trazer para mostrar os protegidos dele. Aí chegou na fazenda, ó, meus protegidos, que a fazenda estava toda largada, cheia de mato e tal, né? E eles virem aqui, olha, que ele mostrou que tinha uma vaca lá, então eles viviam do leite daquela vaca. Só tinha uma vaca, né? Eu sei que passou uns tempos, veio esse camarada que veio observar lá, aí ele pegou a vaca e inspirou a vaca caiu na ribanceira. Oh, meu Deus do céu, e agora como é que eles vão viver? Acabou com o ganha-pão dos caras da fazenda, pô, dos protegidos dele, como é que eles vão viver agora, né? Eu sei que passou uns anos, os caras voltaram lá na fazenda, a fazenda tinha progredido, os caras tinham capinado, plantado, estavam produzindo, tinha um monte de vaca, não é? Mas por quê? Porque a gente tem um hábito, um hábito muito comum nosso, a gente se acomoda, né? Na verdade, a gente gosta, né, desse hábito de comodismo, né? A gente se acomoda naquilo, tá tudo certo, né? Algumas pessoas viviam uma verdadeira miséria e se acomodaram numa miséria para receber, acho que 120, 150 reais que o governo pagava e viviam daquilo. Mas falam, meu Deus do céu, viver dessa miséria, não é? Então, sabe, às vezes a vida da gente tem que mostrar alguns espinetões para a gente seguir. Então é assim, não esperar dinheiro de herança, certo? Viver de uma forma absolutamente natural, se ficar alguma coisa, ficou, se não ficar, os herdeiros que vão ter que se virar.